Bem-vindos à palestra online realizada pela Pioneer em parceria aqui com a Fundação ABC. Eu sou Luiz Henrique Penkoski, sou coordenador do setor de herbologia da Fundação ABC e mais uma vez queria agradecer à Pioneer por essa oportunidade. O que a gente vai abordar com vocês hoje é um tema relativamente novo para o Brasil, que é a questão do controle de plantas voluntárias, né? E o que a gente vai estar conversando com vocês hoje são alguns aspectos relevantes no manejo dessas plantas voluntárias, com ênfase no milho RR. Tá? A gente vai seguir uma dinâmica de apresentação e a gente vai dividir essa apresentação em algumas partes. No primeiro momento, a gente vai estar falando que como acontece essa dinâmica do fluxo de emergência de plantas de milho voluntário, né? É procurar entender em que momento isso pode ser problema no nosso sistema de produção. Se vai ser mais problema no inverno, se vai ser mais problema nas culturas de verão. No segundo momento, a gente vai estar falando da performance de alguns herbicidas no controle dessas plantas voluntárias, né? Então, basicamente, a gente vai falar quais são o grupo químico, quais são os herbicidas, com relação ao estádio de aplicação e tudo mais. Aí a gente vai passar para uma terceira etapa também com relação a controle, que é como é a compatibilidade desses herbicidas com outros herbicidas. A gente tem que lembrar hoje que a gente já vive num cenário de plantas daninhas resistentes a glifosato, e essa associação de 1, 2 ou até 3 herbicidas para tentar controlar esse espectro de daninhas vai ser importante, e quais são as implicações dessa compatibilidade desses herbicidas. Aí, quase finalizando a nossa apresentação de hoje, a gente vai falar de alguns cuidados que a gente também tem que ter com relação a carry-over, a seletividade desses herbicidas para as culturas subsequentes, e aí a gente termina com os efeitos das plantas voluntárias de milho sobre a mato-competição na cultura da soja, ok? Bom, a gente tem que sempre lembrar que essas plantas voluntárias podem ser problema logo depois já da colheita do nosso milho. Tá? O que a gente tem que ver com relação a esse aspecto de controle, logo depois que a gente colhe a nossa cultura de milho, é em que momento isso está ocorrendo. Então, o primeiro fluxo de milho voluntário que deve estar chegando para as nossas culturas subsequentes vão ser provenientes de sementes, né? O que acontece? O produtor está colhendo esse milho, evidentemente há perdas desse milho pela máquina, né? E o primeiro fluxo de milho voluntário que está vindo é proveniente de grão, né? Então, o primeiro fluxo é proveniente de grão, e essas plantas voluntárias provenientes dessas sementes, elas já podem ser problemas antes do plantio da soja, tá? Ou antes do plantio de trigo, né? Então, mesmo antes da gente semear a soja, para aquelas pessoas, para aqueles produtores que estão em região de milho safrinha, eu já posso ter que controlar a planta voluntária de milho antes do plantio da soja. Para quem está no sul do Brasil, né, e vai semear trigo, por exemplo, pós uma cultura de milho, já tem que pensar também num controle dessas plantas de milho antes do plantio de trigo. Então, esse primeiro fluxo que a gente tem que prestar atenção é plantas provenientes de milho grão, tá? Que eu diria para vocês que é o fluxo mais fácil de controlar, esse primeiro fluxo, tá? Bom, o problema é que esse primeiro fluxo, né, o problema dessas plantas voluntárias não se resume a um primeiro fluxo, né? E aí a gente começa a ter o segundo, pode ter o terceiro, quarto, quinto fluxo, que é aquelas plantas provenientes de espiga. Tá? Então, o primeiro recado que eu quero deixar para vocês aqui hoje, que o primeiro fluxo de grãos, né, de planta voluntária provenientes de grãos, é relativamente tranquilo, e o nosso grande desafio, pensando no sistema de produção, vai ser controlar plantas voluntárias provenientes de espiga, né? Então, naquele mesmo processo que o produtor está tendo perdas, né, na colheita por grãos,
as colhedeiras também perdem espigas, né? Então, quanto mais perdas de espigas de milho eu tiver na colheita, eu diria que mais tempo durante o ano eu vou controlar milho. Então, o nosso grande desafio hoje para entender e procurar manejar plantas voluntárias de milho é a gente ver como é que a gente vai manejar essas plantas provenientes de espiga, ok? Bom, a gente sendo otimista, eu diria que seriam esses dois fluxos que a gente vai ter, o primeiro de grão e o segundo de espiga. Só que a espiga, né, ela pode ter um terceiro, um quarto e um quinto fluxo de emergência. Por quê? Porque a partir do momento que uma espiga de milho, né, é perdida na colheita, no processo de colheita, essa espiga pode começar a emergir plantas daqui a um mês. Quando o produtor for plantar soja, no momento que ele está semeando a soja, o disco de corte corta essa espiga e aí vem um segundo fluxo, né? Ou pode vir um terceiro, quarto, quinto fluxo. Bom, de uma maneira geral, o que eu queria deixar para vocês é isso. Vai acontecer o primeiro fluxo, que é relativamente fácil, né? Mas o que vai complicar para nós nos sistemas de produção é as plantas provenientes de espigas. Então, o que a gente tem que pensar hoje, começando a pensar no manejo dessas plantas voluntárias de milho, é como que eu posso evitar as maiores perdas de espigas no momento da colheita, né? Então, de forma bem resumida, é isso. O nosso grande desafio vai ser manejar plantas provenientes de espiga, ok? Bom, a partir do momento que essas plantas começam a ser problemas nos nossos sistemas de produção, a gente tem que começar, bom, com o que eu vou controlar essas plantas, né? E basicamente hoje o que a gente está utilizando ou vai começar a recomendar utilizar para controlar essas plantas voluntárias são herbicidas, né, chamados de graminicidas, né, que são os inibidores da acecease. Como vocês estão vendo no gráfico que está aí, eu tenho um gráfico que eu dividi a planta de milho em estádio pequeno, planta de 3 folhas, né, ou em estádio maior, planta de 7 folhas. Se a gente prestar bem atenção nesse gráfico, vocês vão ver que não existe diferença entre usar um DIN e um FOP, né? Quem são os graminicidas que a gente chamam de DIN, né? É o Select, é o Post, é o Aramo. Esses herbicidas, né, são chamados também de DINs. E eu tenho um outro grupo de graminicidas, inibidores da acecease, que a gente chama de FOP, né? Quando a gente aplica esses dois, a gente aplica esses graminicidas em plantas pequenas de milho, eu diria para vocês que não tem diferença de performance entre DIN e FOP. Agora, quando esse milho começa a desenvolver e começa a ficar um pouquinho maior, né, milho com 4, 5, 6 folhas, aí existe uma diferença, onde os FOPs, os graminicidas FOPs, são melhores do que os DINs, ok? Então, existe essa diferenciação entre DIN e FOP, e essa diferenciação só vai ser maior quando a gente for dividir, ver a diferença de tamanho. Então, milho pequeno não tem diferença entre os graminicidas, DIN e FOP é a mesma coisa. Agora, quando esse milho começa a sair e ficar em um estágio maior de desenvolvimento, os FOPs ficam melhor do que os DINs, como vocês podem observar no gráfico, ok? Bom, aqui tem algumas fotos para a gente mostrar exatamente isso que a gente está mostrando para vocês. A gente tem aqui, na parte esquerda, em cima do vídeo, uma testemunha. Ao lado direito, a gente tem um FOP. Vocês vejam que está todas as plantas voluntárias de milho controladas. E aí, na parte de baixo, tem aí o DIN, né, que vocês vejam que em milho maior não ficou tão bom. E aí também tem um terceiro grupo, que é o DEM, que ainda não tem produto ainda disponível no Brasil, que não controla bem milho. Então, assim, a segunda mensagem que eu quero mostrar para vocês, que eu quero passar para vocês é o seguinte: se eu tenho milho pequeno, não vão existir diferenças do tipo que eu vou usar, do tipo do graminicida que eu vou usar, tanto faz DIN ou FOP. Agora, se meu milho já começou a crescer e passou das 4, 5 folhas, existe um grupo de graminicidas melhores do que os DINs, que são os FOPs. Tá? Então, esse é um posicionamento nosso com relação a isso. Milho pequeno não tem diferença,
e milho grande, aí existe uma diferença entre os graminicidas, onde o grupo dos FOPs são superiores ao grupo dos jeans, ok? Se a gente pegar a média dessas últimas 3 safras que a gente vem fazendo o trabalho, e vocês observarem no nosso gráfico aí, vocês vão ver que quando eu pego os melhores graminicidas para controle de milho, que são os FOPs, né, e aplicado tanto em milho pequeno como milho já num estágio maior de desenvolvimento, a gente não tem tanta diferença entre os FOPs. A gente tem diferença entre FOP e DIN. Então eu acredito que, pensando em milho voluntário, controle desse milho voluntário, os FOPs, né, além de serem melhores com relação ao estágio apresentar uma flexibilidade em relação aos DINs, com relação ao estágio de desenvolvimento, os FOPs também são produtos com um custo mais baixo para o produtor. Então, eu acredito muito que a questão do controle de voluntários em milho, os FOPs, né, vão ser talvez os herbicidas referências para a gente pensar no controle de voluntários, porque eles são, além de serem mais baratos, ele tem uma flexibilidade no controle maior do que os DINs, ok? Alguns produtores, alguns técnicos vêm sempre nos perguntando, Luiz, mas a gente está usando hoje basicamente graminicida para controlar milho, né? Não existem outros herbicidas, né, que a gente utiliza na soja e a gente pode controlar milho? Então, pensando nisso, a gente fez alguns estudos aqui na Fundação para determinar se, além desse grupo graminicidas que eu acabei de falar, existe algum outro grupo de herbicidas que a gente usa em soja que não são graminicidas que tem efeito no milho, no controle do milho voluntário, né? Então, se a gente pegar hoje um Spider, um Classic, né, o próprio Imazetapir, um Alteza, será que esses produtos que a gente usa com outros fins na cultura da soja, esses produtos têm efeito no controle de milho voluntário? E é isso que eu queria mostrar para vocês alguns resultados, né? Esses herbicidas que hoje são basicamente latifoliicidas, né, eles têm pouco efeito em cima de milho voluntário, né? Se vocês olharem ali o Spider e o Classic, que são herbicidas latifoliicidas, a gente percebe que eles não têm boa performance em cima de milho voluntário. Agora, se a gente pegar o Paraquat e o Gramosil com relação a controle, vocês vejam que esse produto, que é um produto bastante utilizado como dessecação pré-plantio de soja, ele tem uma performance de controle de milho, mas com milho pequeno, milho no início do desenvolvimento. Se a gente pensar em milho já acima de 4, 5 folhas, o Paraquat, o Gramosil, enfim, esses produtos que a gente utiliza na dessecação não tem uma boa performance, tá? Então, se a gente hoje resumir como é que fica o controle, quais são as ferramentas que a gente tem para controlar milho voluntário, eu diria para vocês que a gente se resume a basicamente inibidores da CCase, né? Se a gente passar uma sugestão de controle para vocês hoje, basicamente se resume a inibidor da CCase. E volto a ratificar o que eu falei há pouco. Quando eu penso em controlar plantas voluntárias de milho pequena, eu não tenho diferença entre os graminicidas. Se vocês olharem aí nesse slide que a gente está mostrando para vocês, a quantidade de opção que a gente tem para controlar milho voluntário pequeno. Agora, se esse milho voluntário já passou para um estágio de desenvolvimento maior, esse milho já está com 4, 5 folhas, eu vejo que eu já diminuo as minhas opções de controle e eu tenho basicamente herbicidas inibidores da CCase do grupo dos FOPs. Tá? Então isso é importante a gente entender, porque milho pequeno, o produtor vai ter mais opções de controle, vou ter mais graminicidas. Vocês vão ver que basicamente quase todos os graminicidas que a gente utiliza na soja controlam essa planta de milho pequena, mas agora quando esse milho começa a sair desse estágio ideal e ir para milho para 4, 5 folhas, eu já diminuo as minhas opções e eu só tenho esse grupo dos FOPs, né? Então, o que a gente tenta passar para os produtores e agrônomos é o seguinte: opção existe, o que vai definir um produtor a usar um FOP ou um DIN vai ser a questão do custo desse herbicida, né? Ou se ele não tem uma outra planta daninha alvo que não seja
milho voluntário. Por exemplo, né, eu comentei com vocês hoje no começo da apresentação que a gente já vive um cenário bastante preocupante de planta daninha resistente a glifosato no Brasil, né? E se a gente pegar o caso do Paraná, a gente já tem bastante dificuldade, está tendo em algumas regiões do Paraná dificuldade para controlar capim amargoso resistente a glifosato, né? Então muitas vezes os produtores estão usando esses herbicidas inibidores da CCase para controlar amargoso, né? E esse mesmo herbicida que controla amargoso também vai controlar milho voluntário, né? Se a gente pensar em azevém e capim amargoso resistente a glifosato e eu tiver plantas de milho, né, nesse mesmo ambiente, nessa mesma área, eu diria que a preferência vai ser pelos jeans. Por quê? Porque os jeans, pensando em amargoso e pensando em azevém, são melhores do que os FOPs. Agora, se eu pensar em manejar somente milho voluntário, aí os FOPs, além de serem mais baratos, apresentam também uma flexibilidade maior. Então, de uma forma, mais uma vez resumida, né, e para a gente começar a fixar alguns conceitos de manejo, eu acredito muito que os herbicidas padrões para controlar milho voluntário sejam os FOPs. Por exemplo, como está nesse slide que eu quero mostrar para vocês. Se a gente olhar ali Panther, Targa, Verdict, Podium, são todos herbicidas do grupo dos FOPs, né? Tem Fusilade, tem outros produtos, mas esses graminicidas FOPs que eu acredito que vão ser padrões para controlar milho voluntário pela flexibilidade que esses herbicidas dão no controle de voluntários. Ok? Então, de forma bem resumida, a gente já entendeu como é que é essa dinâmica de emergência de milho no nosso sistema. O primeiro fluxo vai ser de semente, fácil de controlar. O nosso desafio vai ser controlar a planta proveniente de espiga, porque essa planta proveniente de espiga ela pode começar a emergir já no inverno e até o verão. Eu posso ter fluxos de milho durante todo o ano. E para eu controlar esse fluxo de plantas voluntárias de milho, eu vou ter que usar herbicida, né? Basicamente herbicidas inibidores da CCase, que eram os graminicidas que a gente utilizava em soja convencional. Existe um grupo de DIN e um grupo de FOP, né? Existem dois grupos aí de graminicidas, né? E eu acredito muito que os herbicidas que vão ser padrões para controlar milho voluntário sejam os FOPs. Por quê? Porque eles são mais flexíveis com relação ao estágio de aplicação e também possuem um custo menor quando a gente compara com os jeans, ok? Bom, é importante a gente também se situar que hoje a gente está vivendo um problema, né, de controle de milho voluntário RR no nosso sistema, mas a gente tem que imaginar que a gente já vive um cenário preocupante de planta daninha resistente a glifosato, né? Então hoje a gente já tem a buva resistente a glifosato no Brasil, a gente tem azevém resistente que está mais concentrado no sul do país, a gente tem amargoso, né, que seriam as 3 plantas daninhas resistentes a glifosato, e dentro desse contexto, desse cenário de resistência de glifosato, a gente também agora tem as plantas voluntárias. Então eu gosto de mostrar esse slide aqui pelo seguinte motivo. Até então, antes do aparecimento das gramíneas resistentes a glifosato, e aí eu quero citar de novo o amargoso, o azevém e o milho voluntário, a gente basicamente se preocupava com plantas daninhas de folha larga, tá? Então, normalmente, o que a gente fazia quando a gente ia pensar em manejo, tá? A gente pensava basicamente em associar glifosato com um latifolicida. Bom, com a entrada da resistência, da resistência do capim amargoso, do azevém e agora do milho voluntário, surgiu um novo cenário de dessecação, por exemplo, né? Nós não éramos acostumados a usar graminicidas em dessecação, nós sempre usávamos latifolicidas junto com glifosato. Então eu sempre gosto de exemplificar da seguinte forma. Hoje um produtor que vai manejar buva, por exemplo, né, ele vai ter que trabalhar com um herbicida latifolicida, ou seja, que tem ação sobre a buva ou que tem ação sobre plantas de folhas largas, né? Agora imagine um produtor que na mesma área tenha buva e tenha milho voluntário para controlar,
né? Então, se ele tiver essa situação de ter uma gramínea resistente a glifosato e uma planta daninha de folha larga, ele vai ter que associar um graminicida a um latifolicida. Então, nunca foi comum no Brasil a gente associar graminicida com latifolicida. E eu acredito que a partir de agora, já com esse cenário de resistência e essas plantas voluntárias de milho, vai ser cada vez mais comum a gente associar graminicida aos latifolicidas. O grande problema dessa associação de latifolicida com graminicida é que existe antagonismo nessa mistura, né? O que isso quer nos dizer? Se eu pegar um graminicida e associar com latifolicida, eu perco a eficiência do graminicida, né? Então, se eu vou pegar um graminicida para controlar milho voluntário, né, e vou associar um herbicida que controla a folha larga, aquele herbicida de folha larga vai inibir a ação do graminicida e o graminicida vai passar a não controlar essa planta voluntária de milho. Então é muito importante agora, nesse novo cenário, e o produtor sempre gosta de resolver tudo numa aplicação só, ter cuidado nessas associações, porque você pode prejudicar o controle principalmente das gramíneas, ok? Bom, isso está bem exemplificado nessa foto que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Vocês vejam que na parte de cima do vídeo, do slide, eu tenho as plantas totalmente controladas com milho, com o graminicida Fópila. Vejam que todas as plantas estão controladas. A partir do momento que eu associei outro herbicida a esse graminicida, eu perdi o efeito do graminicida, que é a foto do lado direito, que é o caso do 2,4-D. 2,4-D hoje é um herbicida padrão que o pessoal usa em dessecação, né? Mas se eu associar esse 2,4-D com um graminicida, eu perco o efeito do graminicida no milho e esse graminicida que era para controlar milho não passa a controlar mais. Então é outro cuidado que a gente tem que ter, é que dependendo dos herbicidas que eu vou estar trabalhando com esses graminicidas, eu não vou poder fazer essa associação, porque eu posso prejudicar o meu graminicida, ok? Está aqui exemplificado num gráfico, né? Se vocês olharem esse gráfico aqui, ó, eu tenho lá um graminicida que eu peguei o pódio EW, mas poderia ser Verdict, poderia ser Targa, poderia ser Panther, enfim, poderia ser qualquer graminicida, né? E vejam eles ali isolados, só com glifosato, deu 100% do controle. A partir do momento que eu associei principalmente a 2,4-D junto com esse graminicida, vejo que o meu controle de 100% foi para 62%, né? Então essa também seria uma terceira mensagem que eu queria deixar para vocês, dependendo do graminicida que vocês vão escolher para controlar milho voluntário, né, você não vai poder associar com latifolicida, porque você vai ter problema de antagonismo, né? Então as misturas, as associações de herbicidas começam a ser complicadas, ok? Então, se a gente resumir essas misturas de graminicidas com latifolicidas, né, eu divido isso em 3 partes, ok? Esse antagonismo dos graminicidas varia conforme o alvo. O que isso quer dizer, varia conforme o alvo? É o seguinte, um graminicida, né, em mistura ou em associação, melhor, com um latifolicida, ele pode dar problema, dependendo da planta daninha, ok? O que isso quer dizer? Que uma mistura, que uma associação pode dar problema para milho, mas não pode dar problema para um azevém, né? Varia também conforme o latifolicida. O que eu quero dizer? Que alguns grupos de latifolicidas, como auxina, sulfonureias ou protox, podem dar mais ou causar menos antagonismo. E um terceiro fator importante que é, na verdade, essa montagem desse quebra-cabeça, também varia conforme o graminicida. Existem alguns graminicidas mais sensíveis a essa incompatibilidade com o latifolicida e existem outros também que não tem tanto problema, tá?
Então, se a gente dividir isso ou resumir isso quais são os fatores que podem dar problema do antagonismo, eu diria assim, vai depender muito da planta daninha. O que eu quero dizer isso? Que vão ter associações que não vão ter problema para uma determinada gramínea e para outras vão ter problema. Vai variar conforme o latifolicida, né? Existem alguns latifolicidas que dão menos problemas do que outros e também pode variar do graminicida. Então, se a gente encaixar isso, tentar entender essas interações, a gente tem que sempre se preocupar qual é o alvo, qual é o latifolicida e qual é o graminicida que eu estou tentando trabalhar para não ter problema de antagonismo. Ok? Isso aqui é uma foto que está aí aparecendo para vocês no vídeo, que mostra plantas de milhos com sintomas de fitotoxicidade. Então, além da gente se preocupar com a performance dos produtos, pensando no controle dessas plantas voluntárias de milho, né, a gente tem que pensar também se esses graminicidas que a gente está usando para controlar milho voluntário não vão afetar a minha cultura subsequente. O que eu quero dizer é o seguinte, bom, eu tenho planta hoje voluntária de milho para ser controlada, né, antes de um plantio de trigo, né? Eu tenho que esperar quantos dias para plantar essa cultura de trigo ou essa cultura de milho. Então é isso que a gente vai abordar com vocês, é que alguns graminicidas que hoje a gente está usando, principalmente nas operações de manejo, eles podem deixar residualidade no solo que podem prejudicar a minha cultura subsequente, principalmente se essa cultura subsequente for trigo, ou for milho, ou sorgo, enfim, for uma gramínea que eu estou semeando após a utilização desses graminicidas, né? Essa denominação, né, desse dano causado do herbicida à cultura subsequente, a gente chama de carry-over, né? Carry-over, o que é? São resíduos de herbicidas no solo capazes de causar danos nas culturas sensíveis, tá? Então, volto a insistir, a gente tem que entender o herbicida e ver se esse herbicida que a gente está aplicando hoje para controlar uma planta daninha gramínea não vai prejudicar a minha cultura subsequente, ok? O que a gente tem que entender com relação a carry-over para esse herbicida não dar problema no solo, né? Ou problema para a cultura subsequente. Então, existem alguns fatores que afetam a dinâmica de um herbicida no solo. O que isso quer dizer? A partir do momento que você aplica um herbicida, boa parte desse herbicida fica retida no solo, né? E aí vão existir algumas características do próprio solo, algumas características do herbicida e principalmente do ambiente que vão determinar a maior ou a menor persistência do herbicida no solo, né? De maneira geral, herbicidas tendem a persistir no solo, né, em períodos mais de seca, alguns herbicidas, né? Alguns herbicidas também são regulados pelo pH do solo. Enfim, existem atributos do solo, né, e propriedades físicas do próprio herbicida e também do ambiente que vão determinar qual é a persistência maior ou menor desse herbicida, ok? Bom, pensando hoje que a gente está trabalhando só com gramíneas, tá? Com gramíneas com graminicidas para controlar milho voluntário, algumas situações devem ser lembradas, né? De maneira geral, os graminicidas têm uma persistência no solo muito pequena, tá? O que a maioria desses graminicidas apresentam boa lipoficidade, né? E eles têm de média a alta adsorção aos colóides do solo. Então a persistência desses herbicidas aqui é bastante baixa no solo, né? E alguns desses graminicidas também são fotodegradados pelo sol,
né, causam por fotodegradação. Então, os DINs, né, que a gente divide sempre os graminicidas entre DINs e FOPs, né, os DINs são mais fotodegradados pela luz. Tá? E aí, pessoal, a gente tem que entender que alguns herbicidas, esses herbicidas DINs e FOPs, existem uma meia-vida no solo. O que eu quero dizer? Né? Que alguns graminicidas, embora tenham uma persistência pequena no solo, mas dependendo da cultura subsequente que você vai trabalhar, você tem que respeitar um intervalo mínimo entre o plantio. Ok? Vamos simular a seguinte situação. Tá? O produtor plantou trigo, né? E antes do plantio desse trigo ele usou um graminicida para controlar milho voluntário. Né? E aí chegam várias perguntas para nós, qual é o período que eu tenho que plantar esse trigo depois que eu apliquei um graminicida, né, na dessecação. De maneira geral, pessoal, a gente só vai ter problema, de fitotoxicidade desse graminicida na cultura subsequente se a gente aplicar muito próximo do plantio. Quando eu falo muito próximo, pessoal, é normalmente no dia, um dia antes ou um dia após o plantio. Né? De maneira geral, a gente tem orientado os nossos agrônomos e produtores que aplicações, se você realizar uma aplicação de graminicida e for semear trigo ou milho depois da aplicação de graminicida, uma semana é mais do que suficiente para você respeitar esse intervalo em plantio. O que eu quero dizer? Aplicou graminicida, espera 7 dias para plantar milho e trigo. 7 dias é mais do que suficiente. Existe diferença entre herbicidas dar mais ou menos problema desses graminicidas? Existem, mas de maneira geral 7 dias é um período que praticamente todos os graminicidas entram dentro dessa faixa de segurança. Então, vai controlar milho voluntário e vai plantar uma gramínea em sequência, aguarda pelo menos aí uma semana para o plantio dessa gramínea, ok? Aqui alguns sintomas dessa fitotoxicidade dos graminicidas em trigo. Então vocês vejam aí pela foto que vocês estão vendo no vídeo de vocês, algumas plantas de trigo têm retorcimento de folha, algumas aparecem também clorose, né? Isso também pode acontecer também com milho. Então esse sintoma é muito raro de aparecer e você só consegue ver esses sintomas de fitotoxicidade em trigo e milho em aplicações muito próximas do plantio e principalmente em condições de alta precipitação e baixa temperatura. Então, para você ver fitotoxicidade de um graminicida num trigo, no milho, pessoal, são três fatores. O graminicida que você está aplicando, né? A data que você está aplicando, então aplicações muito próximas do plantio, o risco aumenta. E se você tiver chuva, né, associada a temperaturas amenas a baixa, o teu risco de causar dano à cultura é bastante grande. Agora, se você respeitar esses 7 dias, eu diria que você praticamente zera esse risco teu que você tem com relação à fitotoxicidade das culturas. Né? Então, é outro ponto que a gente tem que levar em consideração hoje, é que além da gente saber qual é o melhor graminicida, qual é a melhor dose para controlar aquelas plantas voluntárias de milho, a gente também tem que respeitar e procurar entender que esses herbicidas não causem danos nas culturas subsequentes. Ok? Se a gente pegar trigo, por exemplo, que a gente fez alguns trabalhos de trigo para determinar potencial de dano desses graminicidas no trigo, né? Embora aparecendo aqueles sintomas de fito, eu diria para vocês que a perda de produtividade causada por esses herbicidas em trigo, se você não respeitar esse intervalo de 7 dias, pode chegar entre 6% a 8%. Tá? Então é sempre bom a gente também, além de aplicar o herbicida, respeitar esse intervalo para a gente não ter problema de dano na cultura subsequente. Bom,
Aí está uma foto dessa última safra, que um produtor, por exemplo, usou um graminicida para controlar azevém resistente a glifosato e não respeitou esse intervalo de 7 dias, choveu e esfriou, e o produtor está o quê? Está replantando de novo o milho. Então veja o sintoma nessa planta de milho com inibidor da ciciase, nessa, digamos, pior condição que o produtor atingiu, né? O produtor plantou o milho muito próximo da aplicação do graminicida, choveu e depois também fez frio, né? Então esses 3 fatores aí, frio, umidade e não respeitar esse intervalo de 7 dias, né? O potencial de dano desse graminicida no milho, por exemplo, pode ser bastante grande, ao ponto do produtor ter que replantar essa cultura de milho aí, ok? Bom, se a gente for então fazer um resumo, né, e existe muito dado na literatura falando de meia-vida de vários graminicidas, que está uma tabela aí resumindo, né, como é que é a performance de alguns graminicidas para milho, e também mostrando a meia-vida desses produtos com relação à segurança e pensando em carry-over, né, eu diria para vocês, tem produto que a meia-vida pode ser até 21 dias, tem produto que é 7, tem produto que a gente não tem informação na literatura, né? Então eu sempre gosto de afirmar e comentar com o produtor o seguinte: esperou 7 dias, pessoal, dificilmente você vai ter problema com a cultura subsequente, né? Então sempre ficar atento, pessoal. Período de alta precipitação e temperatura baixa, né? E se você não respeitar aqueles 7 dias, é onde você vai ter problema com carry-over para as culturas subsequentes, né? Aqui está algumas fotos já que começaram a ser corriqueiras nessa última safra, principalmente soja após milho safrinha, né? Você começa a ver uma alta infestação de milho dentro da cultura da soja, né? E qual é o impacto desse milho dentro da soja, né? Quanto eu vou perder se eu não controlar esse milho dentro da soja, né? Então, se a gente observar que os níveis de infestações já estão bastante altos em algumas lavouras, e se o produtor demorar para controlar esse milho aí, o que ele vai perder, né? Então, alguns trabalhos mostraram para nós o seguinte: qual é o potencial de dano do milho convivendo com a soja, tá? Se a gente pensar, fazer essa pergunta, será que perde muito, será que perde pouco? Então, eu gosto de mostrar esse gráfico aqui para vocês, ó. Se eu tiver uma infestação de uma planta só por metro quadrado, convivendo junto com essa soja, eu já posso ter danos ou perdas na produtividade da soja na ordem de 30%. Então, infestações relativamente baixas com um dano na produtividade muito alto em cima da soja. Se eu tiver 2 plantas, eu vou para 45%. Se eu tiver 4 plantas, eu vou ter quase 70% de perda de rendimento. Então, além de ser uma planta que vai ser invasora todo o nosso, dentro de todo o sistema de produção, que a gente vai ter que começar a controlar na entre-safra ou entre as culturas, o potencial de dano desse milho dentro da cultura da soja é muito grande, né? Eu acredito muito que essa infestação de milho que a gente vai encontrar dentro da soja vai ser com relação a aquelas plantas provenientes de espiga. Então, provavelmente, o que a gente vai estar controlando de milho dentro da soja vão ser plantas provenientes de espiga e não de grãos, como eu falei no começo, né? Plantas provenientes de grão, a gente vai manejar elas na dessecação, e eu acredito muito que essas plantas de milho dentro da soja vão ser provenientes de espiga, e que vai tornar o controle cada vez mais difícil, ok? Bom, para a gente resumir com relação ao controle dentro da soja, provavelmente os graminicidas que a gente vai estar controlando milho, RR, dentro da soja vão ser os FOPs, né? Que a gente já mostrou para vocês as opções de controle dos FOPs, né? Porém, alguns desses graminicidas com glifosato,
podem causar fito na soja. Então, alguns FOPs, pessoal, se eu associar ele a glifosato e aplicar na pós-emergência da soja, você vai ver aquele sintoma de fito que vocês estão observando ali, tá? Aquele sintoma ali de um amarelecimento nas nervuras das folhas, né? É aquele sintoma típico de fito de graminicida, por incrível que pareça, com glifosato na soja. Uma coisa importante, pessoal, se esse milho emergir junto com a soja, eu tenho até V6 da soja para controlar, né? Agora, se eu tiver milho voluntário antes do plantio da soja, ou se esse milho saiu antes da soja, eu tenho que controlar esse milho antes da soja, antes de V6, ok? Bom, algumas mensagens finais aí. O nosso grande desafio aqui no Brasil, no futuro, vai ser manejar gramínea resistente a glifosato, né? Eu diria que milho voluntário é uma das plantas que a gente vai ser um problema, já é um problema. Depois tem a questão do amargoso, azevém, e eu acredito que outras gramíneas também virão nesse cenário, né? Então, o nosso grande desafio no futuro vai ser manejar gramíneas com relação com resistência a glifosato. Nós também temos que imaginar o seguinte, nós vamos aumentar muito o uso do inibidor de acecease. Se o nosso desafio vai ser controlar gramíneas, nós vamos aumentar muito o uso de graminicida dos nossos sistemas de produção. E a gente está começando a colocar em risco também esse grupo dos graminicidas. Então, se a gente não souber trabalhar com isso no futuro, a gente pode começar a ter problemas de plantas daninhas resistentes a glifosato e também a graminicida, né? É uma coisa para a gente pensar, tá? Eu gosto de mostrar essa foto aqui em algumas apresentações que a gente faz por aí, e vocês vão perceber, os senhores vão perceber que essa foto está meio fora de foco, né? Então não é problema de miopia, não é problema do equipamento que vocês estão vendo aí, né? Mas eu gosto de mostrar essa foto aqui porque nos últimos 10 anos, né, a produtor e assistência técnica enxergou planta daninha dessa forma, né? Então, muita gente ia para o campo, não identificava planta daninha, muita gente não verificava mais estádio de aplicação, tá? E enxergava a planta daninha assim. Na verdade, não precisava identificar, não precisava verificar estádio. Por quê? Porque a ferramenta que o glifosato trouxe nos permitiu essa comodidade, ok? E acho que a partir do momento que os problemas com resistência começaram a aparecer, a gente vai ter que voltar a enxergar a planta daninha dessa forma. Então, a tecnologia RR nos trouxe uma comodidade muito grande, né? Que a gente passou a achar que planta daninha não era problema, né? E planta daninha voltou a ser um problema sério, né? Eu diria que hoje o Paraná é um dos estados, se não o estado com o maior problema de planta daninha resistente a glifosato, né? Talvez boa parte porque a gente esqueceu dessas plantas daninhas ou deixou de enxergar elas aí. Como reflexão final que eu quero deixar para vocês é o seguinte: o diferencial no manejo de planta daninha, né, vai ser a busca pela informação. Vocês vejam quanta informação a gente trouxe hoje para vocês, né? Parece uma coisa simples controlar planta voluntária de milho, mas vocês viram que não é tão simples assim. Eu tenho que ter pelo menos uma base de informação para não prejudicar uma cultura subsequente ou não perder a eficácia de um graminicida para o controle de voluntários, né? Os sistemas de manejo de planta daninha vão ser cada vez mais complexos, e eu não penso em controle de planta daninha somente na cultura, eu penso num sistema como um todo. Então vai ser cada vez mais difícil e mais complexo controlar a planta daninha nesse cenário de resistência. Eu acho que a gente tem que construir a proatividade e não somente reagir a um problema, né? A gente tem que... Será que a gente quer ficar só no amargoso, no azevém, no milho? E o que a gente está fazendo para evitar a próxima planta daninha? Eu acredito que a gente não está fazendo absolutamente nada, né? Não existe e não existirá a médio e longo prazo um herbicida milagroso que substitua glifosato. Essa é outra coisa para controlar. E uma coisa que eu queria deixar como final aí para vocês é:
Hoje nós estamos vivendo um problema de resistência simples, né? O que é resistência simples? A planta daninha só é resistente, por exemplo, a glifosato. Eu quero ver como é que vai ser quando a gente estiver manejando resistência múltipla, né? Quando o amargoso e o azevém já forem resistentes a 2 a 3 mecanismos de ação. Então, como será com resistência múltipla? Tá? Bom, o que eu gostaria de apresentar para vocês de forma bem rápida seria isso, né? Desde já eu agradeço esse tempo que os senhores tiveram aqui conosco. Agradeço mais uma vez a Pioneer por essa bela ação que está fazendo com a palestra online, né? Desejo a vocês uma boa safra. Mais uma vez, obrigado. E acho que agora a gente fica aberto às perguntas aí dos nossos internautas que vão estar enviando para nós. Bom, a primeira pergunta vem lá de Passo Fundo, né? Do Luiz Otávio, manda para nós. E ele pergunta: o senhor acredita que se tivéssemos híbridos geneticamente modificados com resistência aos FOPs e DINs, acrescentaríamos em qualidade e eficiência de controle, não só de ervas, mas também no milho voluntário? Bom, Luiz Otávio, o que eu quero dizer para você é o seguinte: existe uma plataforma aí que algumas empresas estão começando a desenvolver, que além do milho ser resistente a glifosato, também seriam resistentes a esses herbicidas que hoje a gente está controlando o milho voluntário, que seriam os FOPs e os DINs. Se a gente começar, se essa tecnologia realmente chegar para nós do milho resistente a FOP e DIN, eu diria que vai ser mais difícil controlar a planta voluntária, muito mais difícil. Por quê? Porque os herbicidas que estão controlando o milho voluntário resistente a glifosato não passariam mais também a controlar essas plantas resistentes a FOPs e a DINs. Então, eu acredito que a incorporação desse gene, dessa tolerância desse grupo de herbicidas no milho, eu acho que além de dificultar o nosso manejo de plantas voluntárias, não vai agregar também no nosso controle de planta daninha. Então eu vejo mais um problema se essa tecnologia vier do que talvez uma solução nesse primeiro momento, falando com hoje. Tá? A segunda pergunta aqui é de Ponta Grossa, né, o Paulo André. Ele pergunta se existe algum pré-emergente que pode diminuir esse fluxo de emergência de milho, né? A gente comentou com vocês, então, Paulo, que podem existir vários fluxos de milho, mas infelizmente um pré-emergente hoje não vai controlar fluxos de milho voluntário. Por quê? Porque o nosso maior desafio vai ser manejar planta proveniente de espiga, e essas espigas estão ficando acima do solo. Então um pré-emergente não vai agregar no controle desse milho, desses novos fluxos, porque esse fluxo está vindo de espiga e não de grão, né? O Alan aqui também manda uma pergunta para nós, né? Esses herbicidas, apesar de serem graminicidas, podem apresentar uma fita oculta que acarreta perda de produtividade na soja? Pode haver também algum sinergismo com glifosato nesse sentido e causar perda de rendimento na soja? Bom, esses graminicidas que a gente falou para vocês utilizarem no controle de voluntárias, de milho voluntário dentro da soja, eles não vão causar danos na cultura da soja. Não vai existir essa fita oculta, como você falou, nem se você associar com glifosato também isso não vai acontecer. Mas lembre que eu falei com vocês que alguns graminicidas FOPs podem causar fito, que é aquela fito ali que eu mostrei para vocês na foto, que é um amarelecimento das nervuras da soja. Alguns graminicidas podem causar aquela fito, que é a minoria, a maioria não vai causar nada. E embora causando aquela fito, né, nas folhas, a gente não identificou perda de produtividade. Então, com relação à segurança desses graminicidas na soja, do ponto de vista de seletividade, independente de se aplicados isolados ou não, junto com o glifosato, esses graminicidas são bastante seguros do ponto de vista de seletividade, né? O Pedro aqui também manda para nós uma pergunta.
Até qual estágio do milho e da soja podem conviver juntos na lavoura, período crítico de interferência? Bom, se esse milho emergir junto com a soja, né, você plantou a soja, semeou a soja hoje, e esse milho emergiu junto com a soja, você teria até V5, V6 para controlar esse fluxo de milho dentro da soja e não vai causar dano na cultura. Agora, se esse milho já está presente na área antes de você semear a soja, esses controles devem ser realizados mais cedo, né, em V2 e V3. Então, a aplicação em V6, né, para controlar milho, ela só vai ser possível se esse milho emergir dentro da soja. Então, o período crítico de interferência aí do milho da soja vai depender muito de quando esse milho emergiu. Se ele emergiu antes da soja, esse período vai ser menor, e se ele emergir junto com a soja, né, ou depois da emergência da soja, você tem uma janela até maior de controle. Eu diria o seguinte, de uma maneira geral, você teria até V5, V6 para controlar esse milho dentro da soja. O Cristiano Piassak também mandou uma pergunta para nós. Se eu tenho informações com respeito a controle de milho voluntário por clomazone, né, o gamite, ou clorimuron mais sulfomenturon. Bom, esses dois herbicidas aí existem, a gente sabe que eles existem um efeito grande em cima de milho, mas volto a insistir. Tanto o gamite como o clorimuron com sulfomenturon, eles vão ter pouco efeito do ponto de vista de residualidade, porque esse milho vai estar sobre o solo, principalmente na forma de espiga, né? E mesmo que você aplique esses herbicidas na pós-emergência, eles podem até controlar milho, desde que esse milho seja no máximo em 1 ou 2 folhinhas. Então, tanto o gamite, né, quanto o clorimuron com sulfomenturon podem ser, eu acredito mais no efeito de pós-emergente deles em milho pequeno do que como pré-emergente, porque a residualidade desses produtos não vai conseguir controlar o fluxo de milho proveniente de espiga. Tá? O Adriano, né, tem como mensurar o risco do milho RR se tornar resistente aos graminicidas hoje? Esse risco não existe, né, de um milho RR se tornar resistente aos graminicidas. Esse risco só vai acontecer se as tecnologias novas de biotecnologias introduzirem o gene resistente à FOPDIN. Então, um milho RR se tornar resistente ao inibidor da CCase, isso em hipótese alguma vai acontecer. O que pode acontecer é que biotecnologias novas que algumas empresas estão começando a desenvolver já introduzam o gene de tolerância aos graminicidas nesse milho, né? E aí você pode ter essa resistência incorporada via a questão de biotecnologia. Tá? O Maurício aqui manda outra pergunta para nós. Se a área de coexistência é suficiente para impedir que grãos de pólen de híbridos RR cruze com lavouras vizinhas não RR, né? Então essa também é uma pergunta bastante interessante. Eu diria o seguinte, você mesmo respeitando as normas de coexistência, você pode ter fecundação se você tiver uma lavoura de milho muito próxima, né? Principalmente esse pólen sendo levado pelo ar, né? Então eu já vi algumas situações de estar milho respeitado com relação à área do vizinho e aí o vizinho ter problema com polinização desse milho RR com o milho convencional. É sempre bom alertar que o cruzamento do milho RR com o milho não RR, os filhos vão ser resistentes a glifosato. Então, essa norma de coexistência eu acho que é bastante importante com relação a milho BT, né? Mas com relação a milho RR, eu acho que a gente também tinha que gastar um pouquinho mais de tempo nisso aqui. O Antônio Sanches pergunta para nós, né? Ele falou o seguinte, você falou que graminicidas e folhas largas têm problema com glifosato tipo DMA. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, graminicida nunca vai ter problema com glifosato. Normalmente, graminicida vai ter problema com 2,4-D. Né? O DMA, talvez que você colocou, é uma marca comercial de 2,4-D, mas os graminicidas têm problemas de compatibilidade com
auxinas com o 2,4-D. Então, com o glifosato, os graminicidas não vão ter problema, eles vão ter problemas com auxinas, né? Hoje a auxina que a gente mais utiliza é 2,4-D. Então, se você associar um graminicida com uma auxina com 2,4-D, você pode ter problema de perder a eficiência do graminicida. Ok? O André Alexandre Lazarotto também nos pergunta, sabemos que em alguns casos os produtores irão fazer o controle tardio ou perderam o melhor estágio no controle de milho voluntário. Caso ocorra com soja em florescimento, haverá perda de produtividade acentuada na cultura da soja? Olha, André, se você hoje pensar que você pode ter perdas de 30% se você não fizer controle até V6, se você deixar para fazer o controle lá no florescimento da soja, por melhor que o controle de milho voluntário seja, vai ter perda de produtividade e perda de produtividade acentuada. Então, controlar milho voluntário muito tarde na soja, isso vai acarretar perdas em produtividade. Sempre lembre o seguinte, milho voluntário eu tenho que controlar no máximo até V6 para não ter perda de produtividade. Ok? Vamos para a próxima pergunta. O Luiz Sossai também nos manda aqui mais uma pergunta. O que muito tem se visto nas lavouras é a presença de buva resistente a glifosato e capim amargoso. Sendo assim, como ficaria o controle na ocorrência dessas duas daninhas na área? Bom, hoje é comum, pelo menos aqui no Paraná, toda a área de amargoso ter buva. Então, se você tem buva e amargoso na mesma área, o teu sistema de manejo começa a ficar muito complicado. Por quê? Porque aquele herbicida que controla bem buva não pode ser associado àquele herbicida graminicida que vai controlar amargoso. Então, hoje, quem tem buva e amargoso na mesma área vai ter que fazer aplicações específicas para buva e depois vai ter que fazer aplicações específicas para amargoso. Ok? A gente vai agora para a última pergunta aqui de Castro, né? Do Antônio. Qual o impacto de utilizar herbicidas inibidores da CCase no sistema? Né? Eu acredito que isso é um ponto relevante, né? Com a entrada do milho RR, a tendência é a área dessa tecnologia aumentar no Brasil, então nós vamos ter mais plantas voluntárias de milho e, consequentemente, nós vamos aumentar o número de inibidores de ACCase, e eu acho que a partir do momento que a gente aumentar o número dessas aplicações de inibidores de ACCase, a gente corre o risco também, além da gente selecionar já a planta daninha resistente a glifosato, a gente também selecionar plantas com resistência a inibidores de ACCase. O que eu quero dizer é o seguinte, basicamente hoje, o que a gente está utilizando para controlar azevém, amargoso e milho voluntário é inibidor de ACCase. Se a gente perder esse grupo de graminicidas, nós não temos uma segunda opção de herbicida para controlar a gramínea. Então, por isso que eu citei na apresentação que o nosso grande desafio no futuro vai ser controlar a gramínea. E se a gente perder esse grupo de inibidores da ACCase, nós vamos ter uma dificuldade tremenda para controlar isso no futuro. Então, o risco é grande de controlar milho voluntário. Tá? Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, agradeço também a Pioneer.